E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre expressões algébricas, em particular como somar e subtrair letras. Ouço muito por aí pessoas dizendo que a matemática ficou muito complicada depois que as letras foram introduzidas na matemática, né? Eu não concordo com isso, eu gravei alguns vídeos falando sobre isso, acho que 2 vídeos meus anteriores falam sobre isso. Dê uma olhadinha lá para ver se você muda de opinião, se você é desse que acha que a matemática ficou muito complicada com as letras. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre, como eu já disse, né, soma e subtração das letras, né? Quando você tem lá continhas, uma soma, uma subtração, tem letras no meio, como que você faz, o que isso significa, né? Como resolver problemas envolvendo esse tipo de coisa, né? Letras e somas e subtrações, né? Beleza, antes de fazer as contas, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa é, qual é a função da letra na matemática, né? As letras elas são usadas para representar números. E às vezes você pode falar, mas não poderia colocar um número lá, ou, ao invés de usar uma letra? Bom, as letras são usadas para representar números porque às vezes aquele número é desconhecido. Eu preciso encontrar o valor daquele número, ele representa alguma medida que eu vou encontrar, que satisfaz alguma condição. Então é algo desconhecido, mas eu sei que é um número que está ali, né? Então por isso que as letras são usadas. Essa talvez seja aquilo que é mais importante no uso das letras, né? Calcular algo, né? Encontrar algo até então desconhecido, né? As letras são chamadas de incógnitas ou variáveis, né? Aqui eu coloquei somar e subtrair letras, né? Mas elas recebem esses nomes na matemática, ou incógnita ou variável, depende da situação. Em uma equação ela pode ser chamada de incógnita, em uma função ela pode ser chamada de variável, certo? Mas é uma letra de qualquer forma, né? E trocar esses nomes não é algo muito errado, não, né? Mas variável geralmente é aquilo que está variando, né? Eu posso trocar os valores, né, para obter um outro valor e tal. E incógnita tem mais a ver com aquilo que eu não sei e vou calcular, certo? Então é isso. E as letras, né, que são usadas para representar os números, geralmente são as letras minúsculas, né? A, B, C, X, Y, coloquei aqui somente esses exemplos, mas dependendo do texto em matemática que você estiver lendo, vai aparecer letra maiúscula, vai aparecer letra grega, tipo um alfa, um beta, uma coisa desse tipo. Mas essas letras também são usadas, mas o mais comum são as letras minúsculas aqui mesmo, né? Ok, então vamos começar com a parte de soma e subtração um passo atrás, digamos assim, né? Vamos pensar um pouquinho em múltiplos, né? Quando você tem lá 2x, 5x, menos 10x, o que isso significa, né? X eu sei que ele é um número, mas quando ele vem acompanhado de outro ali, o que significa isso? Aqui eu posso falar sobre os múltiplos inteiros, né? O que significa 0 vezes x? 0 vezes x é 0, porque o x é um número qualquer e qualquer número vezes 0 vai dar 0. 1 vezes x é o próprio x, então quando eu tenho um número do lado, ele está multiplicando, né? 2x é 2 vezes x, que significa x mais x. Sigo esse padrão para um n qualquer. N vezes x é a soma de x mais x com n termos, né? Então é isso que significa ter um número acompanhando a letra, ele está multiplicando, né? E o significado é esse, né? N vezes x é n somado com ele 10 vezes, né? Uma soma de x com 10 termos, certo? E quando for negativo, né, o menos 1 vezes o x é o menos x, menos 2 vezes x é menos x, menos 3 vezes x é menos x, menos x, menos x, e sigo até para um n positivo qualquer, né, e o menos x, aí vai ser o menos x, menos x, menos x com n termos, né? Então, menos 8 vezes x, o que significa isso? É menos x, menos x, menos x, 8 vezes, com 8 termos, né? Então esses aqui são os múltiplos inteiros, né? E beleza, então eu sei o que significa agora um número multiplicando uma letra, mas quando eu tenho lá uma expressão algébrica assim, menos 3x mais 8x, 5x mais 11x, ou outro exemplo, 3x menos 2x, e aí, como que eu faço essas contas, né? Vou apagar aqui o quadro rapidinho e vamos dar uma olhadinha nisso daí. Retomando aqui, vamos ver esse exemplo, ó. 3x mais 2x. E aí, o que eu faço com isso daqui? Bom, vamos pensar na história dos múltiplos lá, né? Por definição, o 3x, o que ele é? X mais x mais x. Mais que está aqui,
2x. 2x é o quê? X mais x. Então, no final das contas, eu somei x aqui quantos? 5 vezes, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui dá 5x. Eu fiz esse exemplo aqui desse jeito para você entender o porquê que essa conta é feita assim. Ó. Olha só. 3x mais 2x, nós somamos aqui ó, os números que estão multiplicando o x. Né? 5. E multiplicamos o x. Então, por isso que isso acontece. Então, essa conta aqui, nós poderíamos pular essa parte e escrever direto isso. Mas eu coloquei isso daqui só para ver o porquê que vai dar 5x. Né? A gente está usando aqui a definição dos múltiplos. Né? Ó, 3x, 1, 2, 3, mais 2x, 1, 2, 3, 1, 2. Né? Então, somando todo mundo dá 5x. Certo? Então, essa ideia pode ser repetida sem nenhum problema. Então, eu posso colocar aqui ó, 5x mais 8x. Como que nós somamos aqui, né? Ó, 5 mais 8 vai dar quanto? 13, né? Então isso aqui é 13x. E eu poderia pensar também na subtração, né? Se eu tiver isso aqui, ó, 4x menos 2x. Vamos pensar nos múltiplos aqui agora, né? Ó, 4x é isso aqui. 4 não, né? X somado com x 4 vezes. Então x mais x mais x mais x. Aí, menos 2. Como que é lá o menos 2? Né? Menos x, né? O menos 2x, né? Então, ó, esse aqui se anula com esse se anula com esse, sobrou quanto? 2. Então, 2x. Né? Então, aqui nós fazemos isso também. Quando é uma subtração, nós subtraímos os números que estão multiplicando x, né? Ó, 4 menos 2 dá 2. Então, 2x. Então, um outro exemplo, né? Poderia ser isso aqui. 10x menos 7x. 10 menos 7, 3. Isso dá 3x. Eu poderia também fazer uma coisa assim, ó. Menos 2x mais 8x. A mesma coisa, não é uma subtração, é uma soma, mas aqui eu estou com um múltiplo negativo, né? Mas é a mesma coisa, somo quem está multiplicando x. Menos 2 mais 8 vai dar 6. Menos 2 mais 8, 6. Então isso dá 6x. Eu poderia ter algo assim também. Menos 10x menos 5x. Isso aqui vai dar quanto? Repete a mesma ideia. Menos 10 menos 5, menos 15. Então isso vai dar menos 15x. Certo? E outra coisa que pode acontecer é uma coisa assim, né? Ó, 2x menos 6x. Então aqui eu tenho, ó, quem está multiplicando x? 2, aqui o menos 6. Então 2 menos 6, menos 4. Então isso é menos 4x. Então quando nós estamos somando aqui múltiplos de uma incógnita, nesse caso aqui x, poderia ser qualquer outra letra, né? Mas usamos aqui o x. É assim que se faz, né? Se você tem um número multiplicando x somado ou subtraído com outro número multiplicando x, basta somar ou subtrair quem está multiplicando x. Tá vendo? Então é assim que a coisa funciona, tá? E isso aqui pode ser repetido não somente assim para múltiplos inteiros, mas se fossem frações, se fossem números irracionais, uma raiz de algum outro número, se faz da mesma forma. Soma ou subtrai, né? Também aqui tem que ficar atento com os sinais, quem está multiplicando a incógnita, tá? Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Voltamos aqui com mais alguns exemplos. E pode observar aqui, ó, nós não temos mais soma somente com múltiplos inteiros de x. Mas não tem problema, elas são feitas da mesma forma. Soma quem está multiplicando x e depois multiplica pelo x ou qualquer outra incógnita que estiver sendo usada, certo? Então olha só, eu tenho aqui ó, meio x mais 4x. Então isso aqui vai dar o quê? Meio mais 4, que vai dar 9 sobre 2 vezes o x, certo? E aqui quanto dá? 1/3 menos 1/4 de x, né? 1/3 de x menos 1/4 de x, né? Beleza, eu vou fazer essa operação, 1/3 menos 1/4, menos 1 sobre 4 e multiplicar pelo x. Bom, não sei quando dá isso aqui de cabeça, vamos fazer aqui no rascunho, ó. Vamos pegar aqui, ó. 1/3 menos 1/4.
3 vezes 4, 12. 4 vezes 1, 4. Menos 3 vezes 1, 3. Isso vai dar 1 sobre 12. 1 sobre 12. Então isso aqui é 1 sobre 12 vezes o x, tá? Aqui, raiz de 2x menos 10x. Aqui, pessoal, a gente não tem... não aconselho aproximar o raiz de 2, usar um número com vírgula aqui para fazer essa conta. Deixa assim mesmo, tá? Ah, mas e aí? Quanto dá raiz de 2 menos 10? Bom, é raiz de 2 menos 10. Se eu escrever essa aproximação aqui, não tem problema. Ó. Quanto dá essa conta? Raiz de 2 menos 10, aí multiplica o x, né? Posso até pensar, eu coloquei o x em evidência aqui, né? Mas ó, o resultado é esse. Raiz de 2 menos 10 vezes o x. Beleza, tá feita a operação aí. Aqui, como que vai ficar? Raiz de 2 sobre 2 mais x mais meio de x. Soma esses dois e multiplica pelo x. Que vai dar raiz de 2 mais 1 sobre 2. E aqui eu posso usar o parênteses. Vezes o x. Certo? Ficou dessa forma aí. Bom, e o último aqui? Como é que vai ficar? 3 sobre raiz de 3. X mais 2 sobre 6x. Aqui 2 sobre 6 dá até pra gente simplificar, né? Então isso aqui já dá pra fazer assim, ó. 3 raiz de 3 x mais 1/3 de x. Quanto vai dar isso aqui? Bom, aqui nós temos uma soma de dois quocientes, né? Um quociente aqui e um quociente aqui. A gente pode somar da mesma forma que nós fizemos aqui, certo? Vamos fazer um rascunho aqui no canto de novo, né? Ó, 3 sobre raiz de 3 mais 1/3. 1/3, que vai ser quanto? Vamos colocar aqui embaixo, ó. Vai dar 3 raiz de 3. Aqui embaixo. Em cima eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 3, 9. Menos raiz de 3 vezes 1. Menos não, né? Por que eu falei menos? Mais, né? Mais aqui, né? Mais. Isso. Então tá aí, ó. Esse é o número. E esse vai ser o resultado, ó. 9 mais raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes o x. Ok? Então tá aí, para somar, né, esses múltiplos de x, independente se for uma fração, se for um número irracional, né, você vai sempre somar quem está multiplicando x e depois pegar o resultado e multiplicar por x. É assim que se faz, tá? Beleza, então no geral é isso aí. Mas tem outras coisas importantes que a gente poderia perguntar. E se além do x tiver um y ou uma outra incógnita? E se tivesse um número sozinho sem x, como é que eu faria para fazer essa conta, né? Vamos ver mais um exemplo disso para a gente entender certinho o que acontece nesses outros casos, tá? Voltamos aqui com o nosso último exemplo e ele é um pouquinho mais complicado, né? Eu tenho x e y aqui, tem números sem as incógnitas, tá? E daí, como que a gente resolve esse negócio aí? Bom, aqui é o seguinte, a gente tem que pensar da seguinte forma quando a gente tem uma situação dessa. Quem tem somente números tem que ser somado somente entre eles, os números. Quem tem somente o x tem que ser somado somente com quem tem x. Quem tem y tem que ser somado somente com quem tem y. Nós chamamos isso de termos semelhantes, né? Os que têm o x, eles formam um grupo de termos semelhantes. Os que têm só o y formam um grupo de termos semelhantes, né? E a mesma coisa com os números que estão sozinhos, né? Então é isso que a gente faz. A gente tem que somar quem está com x com quem está com x, quem está com y com quem está com y, e quem não está com ninguém, somente números vão ser somados entre eles, tá? E isso, a gente tem que lembrar de outra coisa importante. Tudo isso aqui são números, né? Então, isso aqui é comutativo. Eu posso trocar a ordem se eu quiser para que a conta fique mais organizada, se eu achar conveniente fazer isso. Eu vou fazer isso aqui para mostrar para vocês que isso pode ser feito, né? Então, vamos lá, vou continuar com o sinal de igual aqui embaixo para caber aqui no quadro, né? Ó. Então, vou colocar 4x, vou colocar esse mais 5x aqui, ó, para deixar quem tá com x junto. Ó. O menos y, menos 8y, melhor dizendo, vou colocar aqui, mais 2y vou colocar aqui, aqui eu tenho mais 5 e menos 1, já está tudo aqui, né? Os números juntinhos mesmo, né? Agora é só fazer a conta da forma que eu comentei com vocês, ó. 4 mais 5 vai dar 9, então 9x. Menos 8 mais 2 vai dar menos 6, menos 6y. 5 menos 1, 4.
mais 4. Então essa é a simplificação dessa expressão aqui, né? Então quando a gente faz isso aqui também, a gente pode dizer que a gente está simplificando. Era uma coisa grande e a gente foi lá e escreveu ela de uma forma menor e mais simples, tá? E aqui eu coloquei coeficientes inteiros só para a gente fazer a conta um pouco mais fácil, mas se fossem frações, se fossem raízes, seria feita da mesma forma. Se tivesse outras letras, a gente vai somar elas como termos semelhantes, né? As que têm os termos que têm as mesmas letras, e por aí vai, né? Essa é a ideia que está por trás disso daqui. Se você reparar, você vai ver que a gente não trabalhou com potências das incógnitas, né? E nem incógnitas misturadas, por exemplo, x vezes y, né? Coisa desse tipo. Isso vai ficar para o próximo vídeo, né? Porque entendendo como essa coisa aqui é feita, essa soma com essas letras, essa subtração também, o restante vai ficando um pouquinho mais fácil, tá? Então o vídeo de hoje é esse. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E compartilhe esse vídeo também com quem está estudando, quem está precisando aprender essas coisas aqui, porque isso é muito importante. Beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo.